E aí, você está sendo 100% ou você está sendo 99%? O que você está sendo na sua vida com tudo que você está fazendo? Ontem a gente ouviu muito e tocou muito meu coração sobre a gente se entregar 100%, né? Da gente não ser uma pessoa que é religiosa, que a gente é uma pessoa cristã pela metade, uma pessoa cristã por inteiro. Você sabe o que é ser uma pessoa cristã por inteiro? Ou você é um cristão pela metade? Porque tem várias pessoas hoje que elas acabam sendo cristãos, se denominando de alguma religião, se é católico, se é evangélico, mas de verdade mesmo, elas simplesmente elas são aqueles crentes ou católicos que são de domingo, domingueira. Aquelas pessoas que na hora de fazerem um ato mesmo que Jesus faria, ela simplesmente não faz o que Jesus faria. E as pessoas acabam sendo aquele cristão de papel, de fachada. Assim como eu dizia quando eu estava na igreja católica, hoje eu entendo que eu era um católico de IBGE. O que é o católico de IBGE? É aquele católico que chega às pessoas do censo na sua casa, pergunta sobre as coisas e pergunta qual que é a sua religião. Você fala assim, eu sou católico, mas não vai na igreja, não lê a palavra, ou vai só na missa e não participa profundamente. Então, quando Deus ele pede para a gente estar com Ele, Ele quer que a gente esteja com Ele 100%. Não é só quando convém. Quando a gente agradece, a maioria das pessoas dá para ter esse senso assim na gratidão, no agradecimento. Muitas pessoas pedem demais, mas essas pessoas elas agradecem somente o que acontece de bom. Nossa, quando lembra que pediu para Deus e está na bênção que ela recebeu de Deus. Aí ela agradece. Quando não se lembra, ela não agradece e ela não está entendendo que aquela foi uma bênção que ela pediu para Deus e Deus proporcionou a ela. Então, o que eu te falo? Olha o celular caindo. O que eu te falo? Você está sendo 100% com Deus? Ou você não está 100% com Deus? Eita, celular tá caindo aqui, gente. Você está sendo 100% com Deus ou não está sendo? Deus, Ele quer você por inteiro, por completo. Só que você precisa se tocar disso. Você precisa entender que você precisa estar com Ele 100%. Ontem eu ouvi uma coisa muito tocante. Ontem eu ouvi uma coisa muito tocante, muito marcante, que foi justamente isso, da gente entender que nós somos falhos e que Deus está conosco, mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente fazendo as coisas do jeito que a gente acha que tem que fazer, quando na verdade existem outras formas. Às vezes Ele nos pede as coisas e a gente simplesmente não entende. Às vezes Ele nos pede as coisas para a gente poder fazer e a gente não compreende como que funciona, como que tem que ser feito. Então, o que você precisa na sua vida? Você precisa simplesmente de entrar no seu quarto em secreto e perguntar a Ele o que Ele tem para nos dizer, o que Ele tem para nos fazer. O qual bom seria se nós pudéssemos estar com Ele o tempo inteiro e Ele nos dá uma posição sempre, uma pergunta, uma resposta imediata, mas assim não é. Por isso que existem pessoas que não estão 100% com Deus na sua inteira, no seu dia inteiro, na sua semana inteira, no seu mês inteiro. Por quê? Porque elas simplesmente acham que Deus não está falando com ela, quando na verdade Deus está falando com todos. É a gente que não está preparado para ouvir muitas vezes. É a gente que não está com intimidade suficiente para ouvir o que Deus tem para nós. Então, eu te pergunto, você, qual tipo de pessoa que é? É aquela que pede as coisas para Deus e ela não faz? Ou você é aquela tipo de pessoa que sabe que Deus está fazendo, mas você não está entendendo os comandos que Ele está passando? Eu ouvi uma coisa hoje cedo e eu vou compartilhar com vocês. Deus, para muitas pessoas que entende e compreende a voz dele, ele é um Deus GPS. Sabe o que é o Deus GPS?
ele dá direções pra gente quando a gente tem que ir para a esquerda e para a direita. Só que a gente tem que saber ouvir. O que adianta você colocar o GPS para falar com você no seu carro em chinês? O que adianta você colocar o GPS no seu carro falar com você em russo, sendo que você não compreende o comando que ele está te dando? Então, para você entender a língua que ele está falando, você precisa simplesmente de estar conectado à língua que ele está falando. E aí você tem que entender que às vezes você vai ter o comando para a esquerda, o comando para a direita, e muitas vezes na trajetória, no GPS, a parte reta é a parte mais que você mais passa tempo na parte reta. E aí Deus se cala. É como se fosse o GPS. O GPS ele se cala, ele fica quieto, e aí você acha que Deus não está falando mais, quando na verdade ele vai te dar o próximo direcionamento quando você tiver a próxima curva a ser feita, se é para a direita ou para a esquerda. E aí é igual o GPS. Por isso que Deus às vezes ele trabalha como o GPS. Ele fala para você assim: olha, você vai entrar aqui para a direita, você vai entrar para a esquerda, e agora no reto ele fala assim: ande tantos quilômetros até a próxima curva. E aí ele fica mudo. Ele já te deu uma instrução, você vai por ali. Então, muitas vezes, às vezes a gente acha que o silêncio de Deus está calado, Deus tá mudo, Deus ele tá quieto. O silêncio de Deus também é uma resposta. Então, entenda sobre isso, sabe? O silêncio de Deus é uma resposta. Por quê? Porque Deus, ele age de formas que a gente não compreende, não entende. E quando a gente começa a entender, a gente começa a descobrir um monte de coisa no nosso passado que aconteceu, que você fala, hoje eu entendo. Mas o que você precisa saber de verdade é que Deus, ele quer a gente por inteiro. Ele não quer a gente só a metade. Ele não quer a gente só no dia que a gente acha que convém. Não é só domingo. Não é, e eu não estou falando de ir na igreja, eu não estou falando de você estar com ele, sabe? Hoje a gente ora pelas pessoas, mas antes da gente orar pelas pessoas, a gente precisa cuidar da nossa casa. E como que você cuida da sua casa? Como que você cuida dos seus? Orando por eles, está fazendo por eles. Muitas pessoas, às vezes, elas estão muito servindo na igreja e estão esquecendo de servir dentro de casa. E assim é com Deus. Quanto tempo você está tirando do seu dia para poder falar com Ele? Como que você vai agir com Deus de verdade, de coração, se você não tem conhecimento da palavra? Como que você vai ter discernimento no que Ele quer falar para você se você não tem intimidade com Ele? Se você não tira um tempo para escutar, para calar todas as vozes que estão ao seu redor? Sabe o que é calar todas as vozes e começar a compreender o que Deus tem para você? Calar todas as vozes é você sair às vezes de ambiente, calar o celular, calar a televisão, ficar em silêncio para tentar entender o que Deus tem para você. Às vezes é no meio do mato, às vezes é num monte, às vezes é debaixo de uma árvore, às vezes é no silêncio do mundo. Você cala todas as vozes para compreender, para pensar, para entender o que realmente Deus tem para você e qual que é o comando que Ele quer te dar. Então, você precisa entender isso. Você precisa de verdade entender que Deus ele não quer você só 30%, só 10%. Ele quer você por inteiro. E a gente estar com Deus por inteiro é uma coisa muito difícil a se fazer, porque às vezes ele tem uma notícia ótima para você, só que essa notícia ótima para você, ela faz você tomar algumas atitudes. Você tem que largar mão de coisas, você tem que parar de viver certas coisas e começar a viver outras, aonde a sua alma e o seu corpo às vezes não quer, a sua lógica, os seus pensamentos falam não faz sentido, e muitas vezes isso tá fazendo sentido para você, só que a gente não quer acreditar, porque a nossa segurança, a nossa estabilidade, tudo que acontece ao nosso redor não faz sentido na nossa mente o que Deus quer para nós. Mas às vezes Deus está nos transicionando de carreira, está nos transicionando de mesas, Ele está nos transicionando de cada ambiente, de cada pessoa, para começar a fazer sentido lá na frente, quando você começar a olhar para trás, entende? Então assim, preste muita atenção nos sinais que Deus te dá o tempo inteiro, e preste muita atenção
ao seu redor, porque Deus, quando Ele quer comunicar com alguém, Ele realmente se comunica. E se você tem alguma dificuldade nisso e quer tirar alguma dúvida sobre isso, deixa uma pergunta aqui no chat, nos comentários, fala aí, aperta no gostei e me fala, você está com Deus 100% ou você está só a metade? No final de tudo, para você que não está com Deus em momento nenhum e nunca teve com Ele, assim como eu já achei que estava e descobri que eu nunca estava, a gente está aqui nesse mundo só de passagem. E de nada vale as coisas do mundo, de nada vale ter o melhor carro, a melhor casa, se a gente não conseguir treinar os nossos filhos, se a gente não conseguir treinar a nossa esposa, nossa família, se nós como homem não assumimos o papel de esposo do lar, de sacerdote do lar. De nada vale o dinheiro, de nada vale a mansão, de nada vai valer tudo que você tem feito na sua vida se você não fazer pelos da sua casa. De nada vai valer o carrão de luxo se você não treinar os seus filhos, não ensinar eles no caminho a se seguir. Lá na frente você vai ver e se arrepender. Quantos milionários tem aí que hoje tem depressão, que hoje falam um monte de coisa e não tem muito dinheiro, mas nunca conseguiram educar os próprios filhos? Quem educou foi babá, quem educou foi escola, quem educou foi parente, às vezes a mãe, ou distante também, ou pessoas que às vezes nem do convívio é. Então, o que vale isso tudo? Quando você descobrir, o problema é que essas pessoas, quando elas descobrem que elas estão nesse mundo, e esse mundo é só de passagem, elas descobrem que o tempo já passou, e que não tem como voltar atrás. Quantos desses milionários, eles olham para trás e falam assim, eu queria só ter o tempo de volta, trocaria todo o dinheiro, porque descobre que lá na frente, quando você tem o dinheiro, você fala, isso aqui não faz sentido, não faz sentido eu ter vivido a minha vida inteira correndo atrás da grana, sendo que a grana, ela não estava, não era o propósito de tudo. Então a gente tem que ter essa noção, tem que ter esse discernimento, entende? Então eu convido você a repensar a sua vida, o que você está fazendo. Fechou? Um abraço e até o próximo vídeo. E comenta aí, fala para mim se você gostou, se você amou